Uma das maiores angústias entre nós médicos, residentes, internos, é escolher entre tantas opções de antibióticos a melhor opção para o tratamento de uma determinada infecção. E nesse vídeo eu vou discutir um passo a passo fundamental que vai te ajudar nessa escolha. Então, para escolher um antibiótico para o tratamento de uma infecção, você precisa responder 5 perguntas. Pergunta número 1. Qual é o foco da infecção? Eu preciso ter bem claro na minha cabeça qual infecção eu quero tratar. É uma pneumonia, uma meningite, uma infecção urinária, uma osteomielite, porque a partir do foco infeccioso eu consigo responder as próximas perguntas. Pergunta número 2. Qual é a bactéria ou bactérias que eu preciso cobrir? Aí o patógeno envolvido depende do foco infeccioso. Então, se eu estou diante de uma pneumonia, eu tenho que cobrir pneumococo e atípicos. No caso de uma infecção intraabdominal, eu vou escolher um antibiótico que tenha cobertura contra os gram-negativos e também os anaeróbios. Pergunta número 3. O antibiótico penetra no foco infeccioso? Eu preciso agora escolher um antibiótico que tenha uma boa penetração no sítio da infecção. Um exemplo clássico são as meningites. Eu preciso escolher um antibiótico que atravesse barreira hematoencefálica, que tenha uma boa concentração licórica. Outro exemplo clássico são as osteomielites. Eu preciso me certificar que o antibiótico que eu estou escolhendo tenha boa penetração óssea. Pergunta número 4. Qual a gravidade do meu paciente? Agora é hora de eu decidir se eu vou precisar internar ou não esse paciente. Porque nos pacientes que têm critério de internação hospitalar, eu vou escolher um antibiótico preferencialmente endovenoso. Já nos pacientes que não têm critério de internação, eu vou escolher um antibiótico por via oral. Pergunta número 5. Tem fator de risco para resistência bacteriana? Infelizmente, a resistência bacteriana tem aumentado muito nos últimos anos e vem dificultando o sucesso terapêutico de algumas infecções. Então, é fundamental eu investigar se o paciente que eu estou atendendo tem fator de risco para resistência. E os fatores de risco são origem da infecção, se é uma infecção hospitalar ou relacionada à assistência de saúde, como por exemplo, pacientes em hemodiálise, pacientes em quimioterapia, pacientes em home care ou em casa de repouso. E também os pacientes que usaram antibiótico nos últimos meses, em especial nos últimos 3 meses. Então, para ilustrar esse passo a passo, vamos discutir um caso clínico. Paciente de 50 anos, DPOC, sem internações prévias e sem uso recente de antibiótico. Chega à emergência com história de tosse produtiva e febre alta. Ao exame físico está lúcido, orientado, sinais vitais normais e com estertores crepitantes em base direita. Raio-x de tórax evidencia consolidação em base pulmonar direita. Qual é o foco da infecção? Bom, pelo quadro clínico e radiológico, trata-se de uma pneumonia. Qual é a bactéria ou bactérias que eu preciso cobrir? Na pneumonia, os principais germes que eu preciso pensar são pneumococo e os germes atípicos. Mas também é um paciente DPOC, então eu tenho que ter cobertura também para hemófilos e também moraxella. E o antibiótico penetra no sítio pulmonar? Bom, aí é mais tranquilo, pois os principais antibióticos que nós utilizamos na pneumonia têm boa penetração pulmonar. Então agora eu preciso saber qual a gravidade do meu paciente. Para estratificar os pacientes com pneumonia, existem vários scores e um dos mais utilizados é o CORB-65, que de maneira rápida e objetiva me ajuda a decidir onde eu vou tratar meu paciente, se é em casa, se é numa internação em enfermaria ou uma internação em UTI. Nesse caso, o paciente apresenta um CORB entre 0 e 1, ou seja, eu posso tratá-lo ambulatorialmente, então eu vou escolher um antibiótico por via oral. Tem fator de risco para resistência bacteriana? Esse paciente não esteve internado, não usou antibiótico recentemente e também não tem relato de cuidados de serviços de saúde. Então, eu não tenho fator de risco para resistência bacteriana.
Então, se trata de um paciente com uma pneumonia, que eu posso tratar ambulatorialmente e que eu não preciso me preocupar com resistência bacteriana. Então, nesse caso, as principais opções seriam amoxicilina com clavulanato ou uma quinolona respiratória, como a levofloxacina ou moxifloxacina.